Leitura bíblica do dia 9 de abril, Deuteronômio capítulos 33 e 34, Salmo 78, versículos 65 até o versículo 72, Provérbios capítulo 12, versículo 25, Lucas 13, versículos 1 a 21, e a música é Tribulação versus Glorificação. E comecemos aqui em nome de Jesus, com o capítulo 33 de Deuteronômio. Bom dia! Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Rúben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá: ouve ao Senhor a voz de Judá e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá, aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. De José disse: bendita do Senhor seja a tua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha ser a cabeça de José sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse: Naftali receberá favores e, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Azé disse: bendito seja Azé entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias.
Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Prossigamos ao capítulo 34 de Deuteronômio. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Leade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Amém. Perigo ou espada, porém em todas estas coisas, em Cristo somos mais que vencedores. A partir do versículo 65 do Salmo 78. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Senhor Jesus. O presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aquele que a seu próprio filho não poupou, antes botou. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Provérbios 12, 25. Perseguidores
justiça praticador. Serão por Cristo contemplados e recompensados. Vamos a Lucas 13, a partir do versículo 1 até o 21. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Com esse trecho aqui de Lucas 13, 1 a 21, concluímos a nossa leitura deste dia. Jesus é o Senhor. Prossigamos ouvindo aí a canção Tribulação versus Glorificação. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Terá tribulação, angústia ou perseguição. Fome ou nudez, perigo ou espada. Porém, em todas estas coisas, em Cristo somos mais que vencedores. Certamente nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
principado nem altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Certo, e os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aquele que a seu próprio Filho não poupou, antes por todos nós o entregou, graciosamente nos dará com ele todas as coisas. Bem-aventurados os perseguidos, maltratados e prejudicados, por ter justiça praticado, serão por Cristo contemplados e recompensados. Pertence um grande troféu, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando injuriados, e por mim até mesmo espancados, com perseguição e difamação, palavras de maldição e acusação. Tem de regozijo e exultação, pois é grande nos céus vosso galardão. Vossos pais também de antemão sofreram a mesma perseguição. Agora em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que sua vida se manifeste em nós e seja real em nosso corpo sua expressão. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aquele que a seu próprio Filho não poupou, antes por todos nós o entregou, graciosamente nos dará com ele todas as coisas. Agora em todos somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que sua vida se manifeste em nós e seja real em nosso corpo sua expressão. E seja real em nosso corpo sua expressão, graciosamente nos dará com